Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para a nossa conversa de hoje? Você tem servido alguma pessoa? O ato de servir geralmente é visto como um dever desagradável, ou uma obrigação ou um castigo. No entanto, Jesus ensinou que servir deve ser um estilo de vida do cristão. Servir ao próximo não se trata de uma ideia teológica, mas algo que o Espírito Santo coloca no coração do ser humano. E quando eu falo em ser humano, é o cristão e o não cristão. Jesus ensinou aos discípulos sobre a importância de servir ao próximo de uma maneira muito objetiva. E na ocasião, não havia nenhum servo presente para lavar os pés de Jesus e de seus discípulos. E sabem de uma coisa? Os discípulos estavam cheios de orgulho para se rebaixar à posição de servo. Por isso, Jesus se prontificou a lavar os pés sujos, empoeirentos de todos eles. Naquele momento, Jesus demonstrou a importância do serviço. E ele também contou a parábola das ovelhas e dos bodes. Mas quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele assentará no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita: Venham benditos de meu Pai para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um estranho e vocês me convidaram para a sua casa. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês me visitaram. Senhor, quando foi que nós ouvimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber? Ou como estranho e o socorremos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que ouvimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? Digo a verdade a vocês, quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo a mim. Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui um estranho e vocês me recusaram hospedagem. Eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive doente e na prisão e vocês não me visitaram. Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, sede, estranho, nu, doente ou na prisão e não socorremos o Senhor? Digo a verdade a vocês, quando se recusaram a socorrer ao menor desses meus irmãos, vocês estavam recusando ajudar a mim. Durante a Revolução Americana, um pequeno grupo de soldados trabalhavam no reparo de uma pequena trincheira. O trabalho era árduo e a coluna doía por ter que suportar tanto peso e o comandante não parava de gritar ordens a alguns metros de distância com os braços cruzados. Não era um trabalho grande, mas muito difícil de ser realizado por apenas alguns homens. E o comandante estava cada vez mais irritado. Ele gritava para que trabalhassem depressa e não dessem importância para a dor que sentiam nas costas. Passando por ali a cavalo e vestindo roupas civis, um homem parou para observar a cena. Dirigindo-se ao comandante e fitou em silêncio por alguns minutos. Por que você não os ajuda? Senhor, sou oficial militar. O homem balançou os ombros, desceu do cavalo e começou a ajudar os soldados. Trabalhou, sujou as roupas e forçou a coluna, assim como os outros. Após longas horas, o trabalho finalmente foi concluído. O homem limpou o rosto e as mãos e montou no cavalo. Senhor oficial, da próxima vez que tiver um trabalho como esse e não tiver homem suficiente para realizá-lo, procure o comandante-chefe e virei ajudá-lo. Aquele homem nada mais era do que George Washington. Servir não é algo humilhante. O verdadeiro líder sempre está pronto para servir e ajudar as pessoas sobre a sua responsabilidade. Sabe de uma coisa? Jesus ensinou que posição social não tem menor valor no reino de Deus. Aos olhos do Pai, somos todos iguais. Jesus ensinou que servir é o aspecto mais importante da vida. E isso quebrou todos os paradigmas da época. Jesus mostrou às pessoas comuns que elas tinham valor fora da estrutura social.
E as pessoas fariam parte do seu reino de acordo com a habilidade de servir ao próximo, não devido à procedência ou à popularidade. De acordo com Jesus, a família, o nível social e as riquezas que as pessoas possuíam não tinham o menor valor para o Pai. Na verdade, de acordo com alguns estudos, Jesus escolheu os alunos que foram rejeitados pela escola dos rabinos. Escolheu pescadores que não foram aceitos pelo sistema escolar da época e tiveram que aprender o ofício dos pais. Jesus repreendeu os ricos arrogantes por sua hipocrisia e por maltratar os pobres. Jesus realmente foi radical. Sabem de uma coisa? Conhecer as doutrinas bíblicas ou até mesmo fazer o ano bíblico não é o suficiente. É muito fácil nos acomodar em nossa rotina e pensar que tudo está bem só porque nossa família frequenta a igreja ou porque lemos a Bíblia de vez em quando. A vida espiritual vai muito mais além. Sabem de uma coisa? Devemos estar atentos para ouvir a voz do Espírito Santo. O ato de servir ao próximo nos ajuda a enxergar o mundo sob a perspectiva de Deus. As coisas mais preciosas para Deus não têm nada a ver com a nova tecnologia ou com o sucesso profissional. Deus se importa com as pessoas. Ao aprendermos a priorizar o bem-estar do nosso próximo, compreenderemos melhor a Deus. Que Deus nos abençoe nessa nova semana. Lembre-se, o bem que você faz não vem de você mesmo, vem de Deus.